Oi, gente. E aí? A gente tá aqui. Primeiro para desejar um Feliz Natal para vocês. Obrigado. A gente veio aqui também para explicar para vocês uma coisa que nos pediram nos comentários. A gente vai contar para vocês a nossa história, como a gente se conheceu, quem foi a nossa fada madrinha e como a gente acabou aqui. A gente tá há 3 anos e 3 meses juntos. Em agosto de 2016, eu estava cursando técnico em administração e eu trabalhava num escritório num bairro lá perto de onde eu morava com a minha mãe. Eu não estava muito focada em namorado, já tinha tido algumas desilusões. E tu? O que tava fazendo a vida? Não faço ideia. Só trabalhando. Eu trabalhava, rapaz. Aí, um dia eu tava na aula e eu recebi uma mensagem no Facebook da minha vizinha. Ela me mandou uma publicação, que a gente vai colocar aqui, uma publicação com alguns itens, ferramentas de anime. E ela me perguntou, Jaque, tu sabe responder alguns desses? Aí eu mandei pra ela, todos que eu sabia. Aí ela, tá, obrigada. Eu, tá. Voltei pra aula, isso no meu intervalo. Voltei pra aula, até aí tudo bem. O que ela falou pra ti? Eu tinha feito essa publicação aí com alguns itens de animes. Aí essa nossa amiga, Carmen, mandou pra mim, eu acho que eu tenho alguém pra ti. Aí, ué, como assim? Alguém que sabe essas respostas. Ué, manda aí então. Aí ela, tá, só deixa eu confirmar. Aí nisso ela foi falar com a Jaque, né? Que foi isso do meu intervalo. Daí ela pegou, depois de um tempo, me respondeu lá, com um print. Ela acertou alguns pelo menos. Eu, já é um começo. Eu, tá, Já não era completamente inútil. Eu, tá, quem é que é essa aí? Aí ela pegou e me mandou o nome, né? Mandou o nome no Face dele. Eu peguei, vou mandar o convite, ver como é que é. Aí eu mandei o convite. E fiquei guardando, né? Aí eu cheguei em casa depois da aula e eu não, a princípio eu não tinha entendido nada do que era aquela publicação. Ela não me explicou nada, ela só me fez a pergunta e sumiu. Aí eu cheguei em casa e eu tinha o convite dele no Face, que misteriosamente só tinha ela como amiga em comum. E aí eu chamei ela antes de aceitar ele. Eu perguntei pra ela, tá, aquela pergunta que tu me fez tem alguma coisa a ver com o tal do Adriano que me mandou o convite? E ela não me respondeu, ela me deixou no escuro. Eu, tá, vamos aceitar, né? Não custa nada, vamos conversar. Aí a gente começou a conversar, isso foi dia 19 de agosto de 2016. A gente seguiu conversando durante mais ou menos umas 2 semanas, sempre marcando de se ver, mas como eu trabalhava o dia todo e ele também, e de noite eu tinha aula, a gente nunca conseguia marcar um horário. E eu sempre fui muito caseira, não era de sair pra festa e shopping com outras pessoas. Então, pra gente se ver fora durante a semana era mais complicado também. Um dia eu tava soltando do serviço, dia 25 de agosto, no dia do aniversário da minha avó. Eu tava conversando com ela no telefone até, tava de fone de ouvido, e eu tava saindo do serviço. Eu fui conversando com ela o caminho todo, no fone. E aí eu passei do lado do Mercado Carrefour, que ficava no caminho, porque eu tinha que ir no centro. Eu não queria ir até o centro, então eu passei pelo Carrefour pra ir pra parada. E ele tava no Carrefour. Nesse dia, depois do serviço, eu peguei e soltei lá pelas 3 horas, 4 horas, não sei. Eu peguei e fui no Bebidas Reis, vou deixar o Instagram dele aí, que é o melhor lugar de Canoas pra comprar cerveja, refri, tanto faz, bebidas em geral. Aí tinha lançado a nova Skol Beats vermelha, aí já tinha lá. Que a gente já tava conversando no Facebook, foi um dos temas que a gente começou a conversar, que os dois queriam provar. Cachaceiros ainda, né? Os dois queriam provar e aí ele ficou de procurar. Aí esse dia eu achei, comprei, botei na mochila e fui dar uma volta de moto, daí eu fui caçar Pokémon, porque era bem na época de Pokémon GO. Aí tava eu, o Rudinei, meu parceiro, aí a gente pegou e eu peguei e fui dando uma volta ali pelo centro, caçando Pokémon, só que acabou minhas Pokéball. Aí eu tinha que recuperar, né? Eu tinha que saber que tinha um lugar que tinha Pokéstop, que recuperava as Pokéball, que era ali no Carrefour. Daí eu peguei, entrei no Carrefour, no estacionamento ali, bem do lado onde tem aquela placa, onde tem o preço dos combustíveis ali. Em que eu tava caçando assim, atualizando as Pokébolas ali pra rua assim. Ele achou o Pokémon, gente. Tava passando ela. Aí eu, eu conheço. Aí eu comecei a buzinar assim, buzinar e chamar, gritar, e ela nem aí pra mim, porque tava de fonezinho, né? Então tá. Peguei a moto, saí correndo, toda a volta na quadra do Carrefour. Aí cheguei na parada onde ela tava.
Aí eu tava com a minha avó ainda, só que a hora que ele encostou, eu dei tchau pra minha avó, porque eu conheci ele pela moto. Porque a foto de perfil dele, tanto que ele parecia até mais velho na foto, fiquei até meio preocupada, porque era ele recostado na moto. Então eu conhecia a moto. E aí quando ele passou por mim na parada que ele encostou, eu vi quem era. Aí eu dei tchau pra minha avó e fui conversar com ele. Acho que a gente ficou uns 15 minutos, eu perdi 3 ônibus naquele dia. Não vai pegar isso aí? Não. Não, eu vou pegar o próximo. E aí eu perdi 3 ônibus, eu tinha que ir pro centro antes de ir pra aula. Eu fui até Santa, eu falei pra ela, dá pra ir a pé? Eu tava com preguiça. Aí E eu não tinha dinheiro. Aí a gente ficou conversando, acho que a gente ficou uns 15, 20 minutos ali conversando. E a gente deu o primeiro beijo. Que bonitinho, tá recém desconhecido. Crianças não façam isso. Não façam isso. Aí depois disso, a gente seguiu se falando no... Eu até achei que a gente ia se afastar depois disso. Mas não, a gente seguiu conversando. E ele foi me buscar no serviço algumas vezes, a gente se encontrava no shopping. Ele ficou sem moto um tempo depois disso. Aí ele me levava a pé do shopping até o Bento, onde eu estudava. De bicicleta ele me acompanhava, às vezes a gente ia a pé mesmo, que ele descia do ônibus da empresa. E aí assim a gente ficou, mais ou menos até o início de setembro. Aí na última semana de setembro, na metade de setembro, entre o dia 10 mais ou menos, naquela semana a gente se viu todos os dias. Todos os dias mesmo. Ou ele ia no Bento me buscar, entre o serviço e o Bento, ou ele ia no shopping pra gente se encontrar todos os dias. E aí no dia 17 de setembro, num sábado, ele já tava com a moto de novo e ele me mandou uma mensagem que ele tava lavando a moto. Não, tava na avó. Eu tava na minha avó, conversando com ela, dando uma visita lá, e ela pegou e falou onde é que era. Aí eu, aqui no Matias, tal lugar. Aí mas tu tá tão perto, tu podia vir aqui me ver. Só que, eu juro, eu falei brincando. Jamais foi o meu intuito, porque tava minha mãe trabalhando no salão dela, tava meu pai em casa, tava minha avó, minha irmã, tava a família toda em casa aquele dia. E aí eu falei brincando. E ele, me passa o endereço. Aí de zoeira, sabe? Eu jamais imaginei que ele realmente iria ir. Porque a princípio a gente não tinha nada, a gente só tava se conhecendo. E aí ele, daqui uns 10 minutos eu tô aí. Gente, eu entrei em pânico. E eu mandei mensagem pra Carla, que era a minha vizinha que tinha nos apresentado. Eu, Carla, ele tá vindo aqui? E ela, como assim? Eu sim, brinquei com ele que era pra ele vir aqui, ele tá vindo aqui. Aí ela, agora não tem mais o que fazer, você não vai mandar mensagem pra ele dizer que não é pra ele ir, senão vocês nunca mais vão se falar, né? Eu, beleza. Deixamos assim, não avisei ninguém. Simplesmente um guri estranho estacionou na frente de casa. Ainda se perdeu, porque o número da minha casa era muito escondido. Tudo errado aquela rua. Ele foi a rua inteira. Até o final da rua. E me mandou uma mensagem. Eu não achei o número. Foi quando caiu a ficha, tipo, ele tá aqui mesmo. Ele tá aqui na rua e ele tá chegando aqui em casa. E eu, em pânico, né? Eu não sabia que eu ia me enfiar. Aí eu mandei pra ele, eu disse que eu ia esperar ele no portão. Ele chegou com um escapamento barulhento. Que até ele quer comprar de novo, não sei se eu vou deixar. Tá anotado no tiro. E aí ele chegou lá em casa. A minha avó tomando chimarrão com meu pai no portão, ali na área. Teu pai tava trabalhando, teu pai tava serrando uma madeira. O pai tava serrando madeira, porque o pai é marceneiro. Aí ele chegou lá em casa, ele entrou, beleza, estacionou a moto lá na frente. Aí eu, pai, esse aqui é o Adriano, apresentei pra ele. Apresentei pro meu pai, apresentei pra minha avó, a minha mãe se matando de rir dentro do salão dela, porque ela já tinha stalkeado ele. Você tinha visto todas as minhas fotos, perfil, tudo. Quando a gente virou amigos no Face, eu contei pra ela que a Carla tinha me apresentado a alguém. E ela já tinha stalkeado ele, já tinha pesquisado tudo, tinha até me perguntado a idade dele, porque realmente nas fotos que tinha no Facebook dele, ele parecia mais velho. Eu tinha 18 na época. Entre 17 e 18 anos. Recente tinha feito 18. E aí ele parecia bem mais velho que eu. Já tinha moto e coisa e tal, e a mãe ficou preocupada. Era normal, ela foi stalkear ele.
Então, quando ele chegou lá em casa, a mãe sabia quem ele era. Então ela se matava de rir dentro do salão. Aí, beleza, ele entrou, a gente ficou no sofá conversando, escutando as músicas do meu pai. Aí ele ficou um tempo em casa, depois ele saiu. E aí aquele dia foi o assunto da família, né? O rapaz que chegou do nada lá em casa. Aí depois disso, na semana ali, antes dela pegar e ir pro colégio, aí eram às 6 horas, 6h30, acho. Depois que ela soltou do serviço, daí eu peguei e falei com a mãe, faz um café. Também, Aí do nada. A mãe, tá fácil. Aí peguei ela, a gente foi lá em casa. Aí só cheguei com a Jaque lá e a mãe olhou assim, aquela cara de normal, né? Então, tá. Aí a mãe pensando, Não vou questionar. A mãe pensando, né? Só mais uma também. Só mais um café. Só mais um café. Aí foi aquilo, né? Ainda naquele dia conheci a família toda, praticamente. É verdade. Depois chegou a minha tia Cláudia, a Dica e a Thaís ou só as duas? Chegou só as duas tias. Então lá chegou minhas tias. E eu... Gente, eu não sou das mais brancas, mas eu fiquei completamente vermelha naquele dia. Eu fui só conhecer a sogra, saí de lá conhecendo quase a família toda. No outro final de semana, depois que a gente começou a namorar mesmo, que ele foi lá em casa, a gente já foi nos 15 anos juntos, então quem não sabia de nós ficou sabendo naquelas festas. Já conheci os meus padrinhos, que estavam nesses 15 anos também. Em junho de 2017, no dia dos namorados, ele me pediu em casamento. Foi muito lindo, gente. Ele ficou de joelhos, gente. Eu jamais achei que ele ia fazer isso, ó. Aí eu tenho a minha aliança. Eu tenho a minha aliança, gente. Eu fiquei muito feliz. Aí ele me pediu em casamento. E... Então, nós não somos casados, tá, gente? A gente é noivo. A gente, depois, em fevereiro de 2017, a gente resolveu que a gente queria morar junto. E a gente comprou uma casa financiada pela Caixa. Tinha previsão de 2 anos, que é aqui no Campo Belo. Tem outras youtubers que são amigas nossas que já mostraram o condomínio, já explicaram como é aqui. A Lidiane, a Jéssica, o Mumu. São pessoas em quem eu me inspiro também. Lucas Santos. Que foi um cara que me indicou, né, pra vir pra cá. Que ele Quando trabalha... eu tava pensando em comprar casa, a gente tava olhando apartamento, assim, só que é muito caro. E não tinha muita opção. Aí ele pegou e falou, comprei uma casa em tal lugar, tanto. É onde eu vou morar. Dá uma olhada lá. E a gente trabalhava junto. Daí, se fechasse tudo ia ser certinho, né? A gente ia junto pro serviço, tudo. Aí fechou tudo. Até tá fazendo agora 1 ano que a gente se mudou, dia 15 de dezembro fez 1 ano. Então era isso, pra quem queria conhecer um pouco da nossa história, pra quem nos pediu esse vídeo. A gente queria fazer esse vídeo também mostrando a casa, só que a gente tá pintando, a gente tá em obra, então tá bem complicado. Depois que tiver tudo pronto, a gente faz um tour pela casa inteira. Então era isso, gente. Muito obrigada por acompanhar o canal. Comenta o que achou, comenta se quer outro tipo de vídeo, se quer que a gente responda perguntas. A gente já tá planejando o Eu Nunca, que já foi pedido pra nós. A gente vai fazer o Eu Nunca. Provavelmente agora em 2020 a gente já vai criar um cronograma certinho pro canal, pra poder movimentar ele. Então, se gostou, se tem ideias de pergunta que queira que a gente responda, se tem ideias de Eu Nunca, pode comentar aqui também. A gente vai estar lendo todos os comentários, vamos estar anotando e quando possível a gente vai fazer todos os vídeos que vocês pedirem. Então é isso, deixa o like, divulga o canal para nos ajudar, compartilha, se inscreve, segue a gente lá no Instagram, vou deixar as 2 redes sociais na descrição. Então é isso, gente.